Para você que fez a prova da Caixa Econômica, temos aí agora a correção da parte da legislação específica, tá certo? A prova, ela esteve num nível moderado, fácil inclusive, muitas questões. O tema de redação foi bem tranquilo, tá? Acredito que a nota de corte, ela deve gerar em torno de 75 até no máximo 85 para corrigir a redação. Mas de toda sorte, espero que você tenha ido bem e vamos agora analisar as disposições que você tem em cada uma das questões. E principalmente chamando a sua atenção porque o CESP pegou detalhes e utilizou de situações capciosas para tentar te induzir ao erro. Perfeito? Então vamos à análise das questões. Primeira questão básica que nós temos: a sociedade empresária Temperança Limitada pretende transferir seu domicílio da cidade de São Paulo para a cidade de Berlim, na Alemanha. Nessa situação, a empresa deverá apresentar o certificado de regularidade do FGTS, que é fornecido pela Caixa Econômica. Olha só a pegadinha aqui na hora da prova. Repare que ele coloca aqui, de São Paulo para Berlim, na Alemanha. E aí qual o detalhe? O artigo 27 da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, o que ela determina? Que em caso de transferência para o exterior, quando tiver transferência para o exterior, vai ser o quê? Obrigatório. Vai ser obrigatório o comunicado. Então repare que o item está o quê? Verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque de fato, como foi a mudança de São Paulo para Berlim, nessa circunstância, você vai ter a condição de apresentar o certificado de regularidade do FGTS. Perfeito? Então, fique ligado na fita, no detalhe. Repare que foi um detalhezinho que muita gente passou aí despercebido, mas não se desespere. Vamos ao segundo item. Logo depois de ter sido demitida por justa causa da empresa securitária onde trabalhou por 10 anos, Ana solicitou o seguro-desemprego, benefício que ela recebeu por 2 meses, período após o qual lhe foi feita uma proposta de emprego condizente com a sua qualificação e com a remuneração equivalente à do seu emprego anterior. Nessa situação, caso Ana recuse a referida proposta, o seguro-desemprego deverá ser cancelado. E olha só o detalhe, primeira pegadinha aí, coloca que ela foi demitida por justa causa. Só pelo fato disso aqui, o restante foi só encheção de linguiça. Por quê? Porque quando você é demitido por justa causa, você não tem direito ao recebimento do seguro-desemprego. Então, como você não tem direito ao recebimento do seguro-desemprego, logo aí de pronto você já matava que o item está o quê? Falso. O item está falso. Porque depois, olha o que ele coloca, que ela solicitou o seguro-desemprego e ainda recebeu por 2 meses, período qual foi proposta a empresa condizente de qualificação profissional a seu emprego anterior. Nesse caso, caso ela recuse a referida proposta, o seguro-desemprego vai ser cancelado, isso não é hipótese de cancelamento, tá certo? Em hipótese de cancelamento, por justa causa, não acabe o direito ao seguro-desemprego. Então, por isso, fique bem atento a esse detalhe. Beleza? Entendido? Professor, errei também. Não desespera. Calma, calma. Nós temos aí vários itens dos quais você tem que ficar ligado. Olha o próximo. Luísa, contratada como empacotadora em determinado supermercado no dia 10 de janeiro de 2013. Então, olha só, primeiro dado aqui importante. 10 de janeiro de 2013. Recebendo mensalmente o salário mínimo, foi demitida sem justa causa, portanto, sem justa causa, no dia 5 de junho. E sempre do mesmo ano. Olha que dado importante. Então, repare, primeiro ponto aqui,
a data específica da sua admissão. Segundo, a data da sua demissão. E constando no mesmo ano. Nessa situação, Luísa, que recebia mensalmente o salário mínimo, deve ter o direito a receber o seguro-desemprego no valor de um salário mínimo pelo período de 2 meses? Errado. Por que errado? Por um detalhe muito simples. Nós temos os requisitos mínimos para que você tenha direito ao seguro-desemprego. E os requisitos mínimos estão no artigo 3º, inciso 1º da Lei 7998 de 90, que é a Lei do Seguro-Desemprego. Então, olha só, qual é o primeiro requisito básico? Você tem que ter trabalhado no mínimo 6 meses na empresa. Repare, se ela entrou no mês 1 e saiu no mês 6, nós só temos o lapso temporal o quê? De 5 meses e não de 6 meses. Então, olha só a safadeza do examinador, tá certo? Tentando te induzir a erro, ok? Então, fique atento a esse detalhe. Agora, professor, se você tivesse colocado julho, teria direito? Teria, só que tem um detalhe. O valor do seguro, como era trabalhadora urbana, é a média da sua remuneração. Como era um salário mínimo, beleza. Só que ela teria direito o quê? A 3 parcelas, e não 2, tá certo? Então, por aí também você, nessa linha de raciocínio, conseguiria matar o item, sem problema nenhum. Beleza? Entendido? Professor, também errei essa. O sangue de Jesus tem poder, né? Vamos prestar atenção nos detalhes, porque, de fato, existe aí nas provas, né, junto ao fator ansiedade, uma série de elementos que podem atrapalhar. Mas, firme. Olha o próximo item. Após ter recebido seu primeiro mês de seguro-desemprego, Lucas, que havia sido demitido sem justa causa, então olha só o detalhe, demitido sem justa causa, após trabalhar 5 anos em determinada empresa de transporte, sofreu um acidente. Olha só o detalhe, sofreu um acidente. E passou então a receber um auxílio acidente. Olha só a informação importante. Nessa situação, o seguro-desemprego deverá ser suspenso. Olha só o detalhe. O item está o quê? Errado. Por que errado? Porque um dos requisitos para você receber o seguro-desemprego é não estar recebendo benefícios da Previdência Social. Então, ele não pode receber benefícios da Previdência Social. Não pode. Só que nós temos uma exceção a essa regra. Qual é a exceção? Salvo pensão por morte, olha só o detalhe, salvo pensão por morte e auxílio a acidente. Então, auxílio a acidente entra a exceção à regra. Portanto, o examinador tentou também te induzir a erro. Então, cuidado com isso aí. Perfeito? Beleza? Próximo. No que se refere aos princípios constitucionais da administração pública e da Lei Complementar 7 de 70, julgue os próximos itens. Dado o princípio da eficiência expressamente previsto na Constituição Federal, exige-se no âmbito da administração pública o planejamento, definição das necessidades e a indicação das melhores soluções para o atendimento das necessidades definidas? Verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque aqui, repare, as necessidades de indicação de melhores soluções para o atendimento das necessidades definidas. Isso é defendido pela doutrina, tá certo? Então, José dos Santos Carvalho Filho, que é um dos grandes renomados autores do direito administrativo, ele reproduz em sua obra exatamente esse o conceito do princípio da eficiência, tá certo? Então, aqui o CESP retirou do livro dele reprodução integral do texto, ok? Por isso, gabarito verdadeiro. Próxima questão, 48. As entidades sem fins lucrativos que mantêm empregados estão dispensadas a contribuir para o Fundo de Participação do Programa de Integração Social? Gabarito falso. Por que falso?
Porque elas devem contribuir. Elas têm que contribuir. Lógico, nós temos previsão legal. Artigo 3º, parágrafo 4º. Então, repare que o examinador pegou o quê? Um detalhe. Pegou um detalhe para tentar te induzir ao erro. Próximo item, 49. Uma família em situação de extrema pobreza, composta por uma mãe gestante, olha só o detalhe, um pai e 3 filhas, com idade inferior, olha só o detalhe, a 15 anos, faz jus ao benefício básico e a 4 benefícios variáveis do programa Bolsa Família. Falso. Por que falso? Porque o artigo 2º, inciso 2º, estabelece o quê? Estabelece que necessariamente você vai ter que ter até 5 benefícios. Só que a lei ela não faz referência ao pai. Então, cuidado em relação a isso aí, tá? Foi uma pegadinha, tá certo? E, inclusive, até mesmo para o examinador, foi um item aventureiro. Por que é um item aventureiro? Porque cabe recurso em virtude se ele colocar o item como verdadeiro, tá certo? Porque nós já temos decisão do TST e decisões também do STF acerca do tema, sobretudo no que se refere à composição do programa Bolsa Família, que já foi por diversas vezes questionado em mérito de pleito judicial, tá certo? Então foi uma aventura do examinador, mas quem prestou atenção nos requisitos mínimos dos benefícios se deu muito bem. Último item, o servidor público que contribuir culposamente para que pessoa diversa do beneficiário final receba benefício básico do programa Bolsa Família, além de ficar obrigado a ressarcir integralmente o dano, deverá pagar multa equivalente ao quíntuplo da quantia paga. Gabarito, falso. Por que falso? Porque não é exatamente o quíntuplo da quantia paga. O que a norma prevê? Ela prevê do dobro, olha só o detalhe, até o quádruplo. Olha só a pegadinha que o examinador colocou aí para você. Então, ele reproduziu o artigo 14, parágrafo 2º da lei. Tá certo? Foi reprodução literal do texto da lei. Ok? Agora, veja só o detalhe. Professor, acertei todas. Parabéns. Professor, errei todas. Tá certo? Errei todas. O que você precisa fazer? Prestar atenção. Levanta a cabeça e você vai vencer. Tá certo? Agora, saiba escolher corretamente. Então, o que eu recomendo? Recomendo que você escolha concursos do qual você possa se preparar com prazo. Isso é importante, tá certo? Nós vamos ter aí vários concursos previstos. Temos aí o STJ, tá certo? Inclusive está fechando aí o contrato com o CESP. Temos o TRF da primeira região, que engloba aqui a nossa localidade. Temos o TRE Goiás, que o CESP já foi nomeado para fazer o TRE Goiás. Temos ainda o concurso da Polícia Federal para agente, que deve sair agora em agosto, edital, também CESP. Temos também o Poder Legislativo, e Poder Legislativo nós vamos ter Câmara Legislativa do DF, vamos ter o Senado Federal. Então, nós temos inúmeras opções, além das agências reguladoras, tá certo? Você tem aí a ANTAC, você vai ter a ANAC, você vai ter a ANEEL, você vai ter a Anatel, todas com instrumento de processo seletivo em andamento. Então, o que você tem que observar? Saber escolher, tá certo? Não desistir, tá? Se porventura não deu, perfeito. Vamos levantar a cabeça e continuar o estudo. Porque só passa em concurso público aquele que é perseverante. Porque estudar é uma atividade totalmente insalubre. Você não come, você não dorme direito, e quando não passa ainda vem a depressão, tá certo? E você não é remunerado por isso, tá? Então lembre-se, o seu sacrifício vai valer a pena. Se você estudou errado, se você fez alguma coisa errada, está na hora de quê? De refletir. Aonde foi que eu errei?
Qual foi o meu erro? Tá certo? E se você precisar, nós realizamos o acompanhamento de estudos. Você pode entrar em contato pelo número 9171-7087, agendar com a Marilene e aí estaremos aí te dar um suporte para que você possa efetivamente conseguir o teu objetivo, que é tomar posse num cargo público. E claro, simplificando o seu processo seletivo, tá certo? Você tendo a possibilidade de simplificar essa longa trajetória que é passar no concurso público. Porque hoje, concurso público, se você não estuda e quer passar, é melhor você pegar esse dinheiro da inscrição e jogar na Mega Sena. Porque você tem mais chance de ganhar na Mega Sena do que passar no concurso sem estudar. Porque cada dia que passa, concurso público está exigindo muito mais. Cada dia que passa. Então seja perseverante. E lógico, né? De nada adianta todo o sacrifício você não acreditar nas mãos superiores, acreditar no teu potencial que você pode e você consegue. Tá certo? Então espero que você tenha tido bom resultado. E, para aquele que não teve, levantar a cabeça e vamos seguir adiante, porque a vitória é certa. Muito obrigado, sucesso e até mais, se Deus quiser.